O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse então o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés é morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar este Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos filhos de Israel. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés de vocês, os darei. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hitistas até o Mar Grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém, queridos? É isso que está escrito aí? Diga graças a Deus, levante sua mão e repita comigo assim: o meu Deus é o Deus do meio que opera em minha vida, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus, o nosso Deus, é o Deus que opera em meio às circunstâncias. O nosso Deus é um Deus que opera da mesma intensidade do início. Ele opera no meio, na minha vida e na sua vida. E antes de entrarmos aqui naquilo que nos é proposto, entenda uma coisa. Perguntando-se para si mesmo hoje: quantas experiências que você não viveu em sua vida, já viveu em sua vida, e no meio do caminho, no meio de um sonho, no meio de um projeto, no meio de algo que você estava vivendo, faltou tudo para que você pudesse concluir. E diante disso, qual o primeiro pensamento que veio sobre sua mente? Dentro de uma ordem cronológica, quando você vive essa situação, de viver essa situação no meio do caminho, a primeira coisa que você começa a fazer são os cálculos de tudo. E aí, queridos, entenda uma coisa: por várias vezes, Deus vai dizer a Josué o seguinte: Josué, tão somente tende cuidado de guardar com diligência as minhas palavras. Tenha cuidado de guardar os meus mandamentos. Tenha cuidado de guardar tudo aquilo que eu disse a Moisés. E da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você. E no capítulo 22, versículo 25, Deus diz a ele: olha, eu vou andar com você em todos os seus caminhos. Mas é preciso que você guarde os meus mandamentos. É preciso que você se achegue a mim e que me sirva de todo o teu coração e de toda a vossa alma. E queridos, quando Deus ele fala para mim e para você que Ele estará no meio do caminho, que Ele esteve no início do caminho e que Ele estará no final, no caminho, o que eu e você precisamos entender aqui nessa noite? Que o caminho de Deus é perfeito. Amém, queridos? O salmista vai dizer isso no Salmos 18, o caminho de Deus é perfeito. Isaías no capítulo 48, Deus falando sobre o seu caminho, ele diz que o seu caminho é um caminho santo, que o seu caminho, que no caminho que Deus ele planeja para mim e para você, ele se manifesta como o nosso Redentor, que no caminho que Deus projeta para mim e para você, ele nos ensina o que é útil, que no caminho que Deus prepara para mim e para você, ele diz que ele vai nos ensinar e nos guiar por todo o caminho que eu e você precisamos andar. Amém? Fala comigo assim: o meu Deus é o Deus de começos,
mas também é o Deus do meio. Queridos, quando Deus ele quer projetar a minha vida e sua vida, a primeira coisa que Ele nos faz é nos dar uma visão. Visão de onde queremos chegar. Visão de um projeto que queremos viver em nossas vidas. Visão daquilo que Ele tem colocado na minha mente, no meu e no seu coração. E após isso, irmãos, Deus ele nos ajuda em todo o caminho, em toda a trajetória. E até mesmo se acontece algum tipo de transição, de mudança, Deus ele está ali para nos ajudar. Queridos, Deus, Ele nos ajuda a começar, mas Ele também permanece no meio comigo e com você. Ele permanece no meio para que podemos chegar e para que eu e você possamos concluir tudo aquilo que começamos em nossas vidas. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é um Deus extraordinário. Fala isso comigo. O meu Deus é um Deus de coisas extraordinárias. E aqui, queridos, o capítulo que lemos, os versículos que lemos, 5 versículos que lemos, Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante, Deus então o levanta. Ali é um momento de uma transição, onde Deus ele tem uma conversa, e essa conversa eu não quero ter com Deus tão cedo, porque nessa conversa, Carlos, que Deus vai ter com Moisés, a Bíblia fala que Deus tomou Moisés para si, que até mesmo o diabo procura e não o encontra o corpo de Moisés. Deus tomou Moisés para si, irmãos. Moisés desaparece do mapa. Na verdade, ele morre. Esse tipo de conversa eu não quero ter tão cedo com o Senhor. E ali, quando Deus tira Moisés de cena, Deus então levanta Josué. E agora Deus vai falar com Josué, tete a tete, falando com ele. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Você o auxiliou, você o serviu. Mas Moisés agora, ele está morto. Eu quero que você, juntamente com o povo, se levante, atravesse esse Jordão. Eu quero te dizer que aonde você colocar a planta do vosso pé, será seu por possessão e por herança. Deus mostra para Josué a extremidade da onde ele iria conquistar. E Josué, como um general, ele conquista, ele avança, ele conquista as terras que Deus havia preparado para ele. E Deus termina dizendo para ele o seguinte: Josué, ninguém poderá te resistir. E queridos, esta é uma verdade sobre minha vida e sobre sua vida que eu e você precisamos crer. Só, queridos, entenda uma coisa: tudo na minha vida e na sua vida, tudo o que acontece ou que venha a acontecer na minha vida e na sua vida, vai depender da forma que nós agimos e da forma que nós reagimos. Vai depender. Diante daquilo, queridos, que é a minha história, a sua história, vai depender. Agora, nós estamos no meio, vai depender, se vamos avançar para o próximo capítulo ou não. O que vai depender disso acontecer é o meu posicionamento, é o seu posicionamento, é a nossa ação, a nossa reação, é a forma que agimos diante das mudanças, é a forma que eu e você nos reinventamos. É a forma que Deus dá a eu e a você sabedoria e inteligência para termos resiliência em nossas vidas diante de tudo aquilo que aparece diante de nós, irmãos. E aqui eu quero te dizer uma coisa: Deus ele tem todo o poder. E ele tendo todo o poder, irmãos, ele pode alterar o caminho. Ele tendo todo o poder, ele pode alterar a minha e a sua maneira de ser. Ele pode alterar. Você já, por exemplo, saiu da sua casa, por exemplo, ali no Wi-Fi, e sem os dados móveis ligados, e aí você colocou ali no GPS, ou qualquer outro aplicativo aí, de localização, para que você chegasse em um destino. E se você não sabia, eu quero te dizer, quando você sai, do alcance do Wi-Fi, se você colocou um destino para chegar, o aplicativo, irmãos, ele vai concluir. Ele não vai recalcular uma outra rota se acontecer um acidente, mas ele vai até o final com você, ali diante daquilo que você programou, mesmo sem os dados móveis. Mas já percebeu que quando você tem os dados móveis ligados, e você coloca um local para chegar, e no meio do caminho tem uma circunstância, no meio do caminho tem um problema, um acidente, um problema no trânsito, um problema no semáforo, e o que acontece? Ele entra em loop, e fica ali rodando, recalculando a rota.
Ele fica recalculando a rota. E o que eu quero te dizer e trazer em comparação à minha vida e à sua vida? Deus, irmãos, Ele pode até alterar a rota, mas Ele não muda o destino. Amém? Deus, Ele pode até alterar a rota, mas Ele não muda o destino. Deus, queridos, Ele pode até falar para você passar por um outro lugar, né, um outro caminho, né, uma outra direção, mas Ele não vai mudar o caminho para que você venha concluir aquilo que você começou em sua vida. E esse novo caminho, irmãos, ele pode até demorar um pouco mais, mas o que importa é que eu e você iremos chegar. Fala comigo assim: Deus não altera o destino. O caminho pode ser alterado, mas Deus não altera o destino. E sabe por quê, igreja? Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus ele vela sobre o cumprimento da sua palavra para se cumprir. No capítulo 29, versículo 11, ele fala que ele sabe os pensamentos que tem a respeito de mim e de você, e que são pensamentos de paz, para vos dar um fim, o qual desejais. Então levante sua mão e repita comigo assim: eu não sou o caos em minha casa, eu sou a bandeira de Deus, a resposta de Deus para a minha família, no nome do Senhor Jesus. Queridos, você vai chegar no lugar que Deus prometeu você para chegar, no nome do Senhor Jesus. O capítulo 4 e o capítulo 5, irmãos, Deus ele fala, né, ali ao povo que eles vão chegar a uma terra. E que terra é essa? A terra prometida. A terra que eles precisam conquistar, que ele havia prometido aos filhos de Israel. E queridos, durante todo o trabalho de Moisés, por 40 anos, o trabalho dele foi tentar mudar a mentalidade de um povo. Tentar mudar a mentalidade de um povo. Tentar mudar a mentalidade, irmãos, de um povo. Porque Moisés, irmãos, ele não entra na terra. Mas Moisés, ele consegue tirar o povo da terra do Egito. E era preciso, irmãos, uma mudança de mentalidade. Era preciso a mudança de mentalidade daquele povo para conquistar aquilo que Deus havia prometido a eles. Sair do Egito, irmãos, é uma grande conquista que Moisés consegue, tirando aquele povo ali durante 40 anos. Ele consegue ali, transicionando, trabalhando, ensinando uma mudança de mentalidade. Porque eu e você precisamos entender, irmãos, que a saída deles do Egito, eles não poderiam chegar ali com uma visão ostracizada, né? Uma visão embaçada, uma visão distorcida, uma visão apequenada, uma visão medíocre. Não adiantava eles saírem do Egito com uma visão pequena, com uma visão de uma vida medíocre, não. Eles precisavam chegar na terra prometida com uma visão de expansão, porque Deus havia os levado até aquele lugar, Deus havia prometido eles aquele lugar, porque aquele lugar seria um lugar de expansão, de crescimento, que Deus levaria aquele povo. Por exemplo, Deus primeiro, por que Deus primeiro nos dá a visão? João capítulo 4, versículo 35, a Bíblia vai dizer que primeiramente nós precisamos olhar o quê? Os campos. Se estão prontos para colheita. E aí depois Jesus ele ensina dizendo o seguinte: aí então você vai rogar ao Pai que envie mais trabalhadores. Então, queridos, Deus quer que venhamos mudar a nossa visão, o nosso pensamento a respeito daquilo que Ele tem prometido a nós. Sabe o que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 18? Ele diz assim: abre os meus olhos para que eu veja tuas maravilhas, as maravilhas da tua lei. Queridos, olha, se você chegar a um lugar que Deus te enviou, com uma visão medíocre, com uma mentalidade medíocre, uma mentalidade de amassador de barro, como que você vai desfrutar daquilo que Ele te prometeu? Deus havia prometido a eles: olha, uma terra que mana leite e mel, é uma terra que vocês vão desfrutar daquilo que preparei para vocês. E eles haviam contemplado isso, eles haviam visto isso. Moisés levanta um representante de cada tribo para ver aquilo, para contemplar aquilo. E eles voltam testemunhando, dizendo: é verdade, a terra mana leite e mel, é preciso um homem, 2 homens, para carregar um cacho de uva naquele lugar. É uma verdade que Deus colocou diante de nós. Então diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai mudar
Deus vai mudar sua mentalidade. Fala com ele assim: você não vai morrer no deserto, você vai entrar na terra prometida que Deus te prometeu, no nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, eu e você não iremos entrar nessa terra prometida com uma mentalidade de escassez. Você vai entrar na terra prometida com todas as promessas anexadas sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E ali, queridos, Moisés, então, ele vai transferir essa responsabilidade, né? Vai passar essa responsabilidade a Josué, né? E queridos, entenda comigo, Josué, ele tem uma grande responsabilidade. É Moisés, um homem cheio de promessas, um homem que viveu 120 anos, um homem que a Bíblia vai dizer, Carlos, que Deus o chamava de amigo, porque ambos falavam face a face, como se fala um amigo, diz a Bíblia. E Josué, irmãos, quando Deus ele se manifestava ali na tenda, né, diante de Moisés, Josué ele ficava ali, observando, olhando, desfrutando daquela presença de igual modo. Ele ficava ali desfrutando daquilo. Ele sabia da grande responsabilidade. A responsabilidade de Josué, irmãos, não era somente como um general de brigada de Moisés. Moisés, eu mato quem? Eu avanço contra quem? Eu firo quem? Não, a responsabilidade de Josué também, irmãos, era se cingir de uma toalha, porque quando Moisés ele descia ali do monte, né, depois de falar com Deus, de estar face a face com Deus, alguém tinha que apresentar uma vasilha com água e lavar os pés daquele que estava ali cuidando daquele povo. Esse era Josué. Era quem cuidava de Moisés, era quem servia a Moisés. E queridos, entenda uma coisa: quando você virar essa chave e entender que você precisa entender isso, né, que você serve uma pessoa que é cheia da promessa de Deus sobre sua vida, Deus ele vai maximizar as promessas dessa pessoa sobre sua vida, porque você está servindo não a homens, você está servindo a quem Deus colocou diante de você, e é Deus quem vai te abençoar, te prosperar, porque Deus ele é contigo. E Josué, irmãos, ele servia ali a Moisés, ele carregava ali para Moisés aquilo que era preciso, porque Moisés ele carregava consigo grandes promessas de Deus, e diante do Mar Vermelho, né, Moisés ele tem sua experiência, né, de abrir o mar, de ferir as águas. E naquela transição agora, parece que a história se repete. Parece que é o mesmo momento, parece que é a mesma situação. Né? O primeiro obstáculo que Josué tem para conquistar, né, as terras que Deus havia dado a ele. Né? A primeira terra era Jericó, mas o primeiro obstáculo que ele tem é o Jordão. É o Jordão que está diante dele. E parece a mesma história, né? Parece o mesmo momento. E Deus havia dito a ele: olha, ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Deus estava dizendo a ele: olha, eu serei tão poderoso com você, assim como fui com Moisés, que nem mesmo o inferno poderá resistir à sua vida. Não haverá oposição. E Deus então instrui ali Josué o que fazer, irmãos. Deus fala com ele: olha, você vai chamar os levitas. Você vai chamar os levitas. Né? Vocês precisam passar por esse Jordão. Vocês vão chamar os sacerdotes. Vocês vão chamar as 2 tribos e meia, né, que eram os primeiros filhos de Jacó, e a tribo de Manassés, a metade da tribo de Manassés, que era um total de 40 mil homens. E vocês vão passar primeiro. Mas o que vai acontecer? Como que o mar vai se abrir? Como que o rio Jordão vai se abrir? Eu vou pegar o cajado de Moisés e vou ferir as águas? Não, agora é uma questão diferente. A ordem agora é diferente. O momento agora é diferente. Moisés, ele fere as águas e as águas se abrem. E aqui, queridos, entenda uma coisa. Quantas vezes eu e você estamos olhando adiante de nós o que fazer, e Deus já falou conosco lá atrás. Moisés está ali diante do mar: o que eu faço? E a vara está na mão dele. E Deus lá atrás já tinha falado com ele o que fazer com a vara. Quantas vezes nós questionamos?
diante de circunstâncias, se Deus já nos respondeu lá atrás? Deus já nos falou lá atrás. E aí Deus instruindo Josué, Deus fala com ele: você vai pegar agora os levitas, e os levitas vão pegar a minha arca, a arca da presença, a arca da aliança, vão colocar sobre os ombros esta arca, e eles vão entrar. E quando eles, os levitas que estiverem conduzindo a arca, quando eles pisarem as águas do Jordão, eu vou abrir as águas do Jordão e vou mantê-las abertas, para que todos possam passar pés enxutos, para que todos possam passar em pés enxutos. Eu vou te levar à terra que eu te prometi, eu vou te levar ao lugar de desfrute, eu vou te levar ao lugar que eu desenhei, o lugar que eu alinhei, o lugar que eu projetei para você, Josué. Deus está falando com ele: eu vou te levar nesse lugar, eu vou te levar lá, a promessa vai se cumprir. E queridos, ali agora, ele entende que são os portadores da glória de Deus, são os portadores da presença de Deus, são os portadores ali da Shekinah de Deus agora, que vão primeiramente pisar sobre as águas do Jordão, e o Jordão vai se abrir. E agora isso vai acontecer. E ali, queridos, eu e você sabemos que Deus, ele manda Moisés criar a igreja transitória, que era o tabernáculo, porque deserto era lugar só de passagem. De passagem. E aí o interessante no livro de Êxodo, que você vai contemplar ali nos capítulos, né? Depois do capítulo 32 ali, que tem medidas. Tabernáculo tem medidas. Tudo tem medidas. Tudo que Deus ordenou Moisés fazer, criar, tinha medidas. Mas aí você vai entender que uma madeira lá, a tampa da propiciação, aonde ficavam os querubins olhando, e aonde a Shekinah de Deus se manifestava, a glória de Deus, a tampa da propiciação, a tampa da misericórdia de Deus, não tinha medida de espessura. Sabe por quê? Não tinha medida de espessura? Porque a misericórdia de Deus, irmãos, não tem como medir ela. A misericórdia de Deus não tem como limitar ela. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é grandiosa para comigo e para com você. Por isso não havia espessura. E ali, queridos, ali diante daquela arca, os levitas que conduziam, que levavam aquela arca, que levavam a glória de Deus, aonde a glória de Deus iria se manifestar, o lugar aonde não havia contaminação, a arca de Deus, ela vinha e se manifestava ali naquele lugar. E ali, queridos, Deus fala com eles: vocês vão pegar a arca, vocês vão entrar, e quando vocês pisarem, o rio vai se abrir, e aí vocês vão ir adiante, e vão parar no meio. No meio. Vocês vão parar no meio e vão ficar ali. Vão esperar ali. Ali naquela situação, ali no meio, vocês vão permanecer ali. E aí, queridos, sabe o que Deus vai falar com Josué? Deus fala com ele: Josué, deixa eu te dizer uma coisa. Todo lugar que você pisar, queridos, quando você crê, porque como que eu tomo sobre os meus ombros algo pesado, porque era madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, como que eu tomo algo pesado sobre os meus ombros e acredito que quando eu colocar o meu pé aquilo vai se abrir? Mas eu preciso confiar. E quando eu confio, queridos, naquilo que Deus prometeu, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus me dará por possessão e por herança. Bate o teu pé no chão aí e declare isso: aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar por possessão e por herança, no nome do Senhor Jesus. Agora, queridos, Deus usando ali Josué, ele vai chamar ali cada representante de uma tribo, e Deus fala com ele: Josué, manda eles pegarem ali agora uma pedra, pedras no meio, e não são pedras pequenas, irmãos, né? Não são pedras pequeninas, não, são pedregulhos, pedras grandes,
Manda eles colocarem nos ombros e levarem para onde eles vão passar a noite. Levarem para onde eles vão passar durante a noite. E eles pegam aquelas pedras, irmãos, e eles levam. E ali o Jordão, ele se mantém aberto. Mas no meio é o lugar onde eles param e eles ficam. Agora, outra instrução que Deus dá a Josué é a seguinte: Josué, no meio, mande agora o meu povo, os sacerdotes, pegar pedras e levantar um altar para mim naquele lugar. E aí, queridos, entenda uma coisa: no meio do Jordão, eu quero te dizer uma coisa: quando eu paro no meio aqui, eu entendo que eu estou na mesma distância para ir adiante e concluir, e na mesma distância para voltar e não dar continuidade. É no meio. No meio. Ele fala com ele: para no meio, aonde a arca de Deus vai permanecer, aonde a arca de Deus vai ficar sobre os ombros dos sacerdotes. Tire dali 12 pedras. Essas pedras serão um monumento para gerações futuras. E queridos, as pedras no meio, deixa eu te dizer uma coisa, são pedras diferentes do início. A pedra no meio, irmão, são diferentes das pedras do final. Quando você entra num rio, né, você vai entrando ali, você vai vendo pedrinhas. Mas quando você vai adiante, você vê que as coisas estão ficando diferentes. As pedras, né, se tornam diferentes. E é no meio, irmãos, que chegam as más notícias. É no meio que as pedras começam a se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. As pedras no meio não é fácil, como a pedra do início e a pedra do final. Não. E aqui eu quero, com todo respeito, irmão, dizer uma coisa. Você que está no primeiro amor, olha, né? Quando está no primeiro amor, olha a vigília, vambora! Olha um mutirão, vambora! Olha, vai ter um seminário, bora, é agora, estamos juntos. Mas quando estamos no meio, irmãos, não temos muitas das vezes força para continuar. Quando estamos no meio, não temos muitas das vezes força para continuar dando continuidade na minha vida e na sua vida. Ele vai entrando no Jordão adentro, irmãos, e as pedras vão mudando. A cada medida que eles vão entrando ali, né, na profundeza daquelas águas, as pedras vão se tornando pontiagudas, as pedras vão se tornando mais finas, mais lisas, modificadas pela sua robustez da água. E queridos, olha, ninguém consegue tocar o que está no meio, se Deus não abrir. Isso me faz lembrar, irmãos, um dia, nós na praia lá, Davi tinha 6 anos, 5 anos, Natália grávida, e tentamos passar de um lugar para o outro, andando, né, numa ilha que tinha lá no Rio de Janeiro. E aí, falei, vamos andando ali. E aí, exatamente quando chegou no meio, irmãos, as pedras já eram mais pontiagudas, eu cortei o meu pé, me machuquei, e aí sabe o que fiz? Voltei até a ilha que tem lá, aí fui nadando até a parte da praia para pedir um barco para ir lá buscá-los. Eu preferi voltar nadando do que ir andando e me machucando, irmãos, porque quando cheguei no meio, exatamente no meio, meu pé começou a machucar, muitas pedras, muitas ostras, e aí via a dificuldade, a limitação, e quando às vezes eu e você agimos assim, quando chega no meio pensamos em desistir, quando chega no meio pensamos em parar, quando chegamos no meio pensamos em voltar atrás. Irmãos, quantas pessoas que perderam o gás, a força que tinham no início da sua caminhada, pessoas que no início da sua caminhada com Deus, tinham experiências com Deus, sentiam o toque de Deus, e hoje não conseguem mais sentir isso em suas vidas, estão no meio, e não sabem se terminam, ou se voltam, não conseguem raciocinar diante disso, não sabem se terminam ou se voltam. Será que vale a pena terminar? É a pergunta que muitos talvez estejam fazendo. Será que vale a pena continuar? E aí eu quero te dizer, queridos, no nome do Senhor Jesus,
O mesmo Deus que operou no início da sua conversão, da sua chamada, é o mesmo Deus que opera no meio das circunstâncias, é o mesmo Deus que opera em dias difíceis, é o mesmo Deus que opera em noites escuras em sua vida. No nome do Senhor Jesus, levante hoje um altar diante de Deus. No nome do Senhor Jesus. Quantas vezes não perguntamos: será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena continuar dizimando? Será que vale a pena continuar ofertando? Será que vale a pena continuar acreditando naquilo que Deus falou? Será que vale a pena continuar sendo fiel? Será que vale a pena continuar com a minha vida no altar? Será que vale a pena fazer isso, fazer aquilo outro? Queridos, é no meio que eu e você questionamos muitas coisas. É no meio que Deus muitas das vezes prova para mim, diante de mim e diante de você, queridos, a nossa fidelidade para com Ele. E nós muitas vezes falamos assim: fui fiel e até agora nada. Mas Deus fala com Josué: Josué, pegue pedras do meio, cruze todo o rio, leva onde vocês vão passar a noite, coloque essas pedras lá. Sabe por quê, irmãos? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que você vai concluir o que você começou. Você não vai parar no meio do caminho, você vai concluir o que você começou. E se você parar, vai ser para levantar um altar ao Senhor e declarar: Ebenezer, porque até aqui o Senhor me ajudou. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, eles colocam aquelas pedras nos ombros. Não são pedras pequenas, são pedras grandes. Colocam sobre os ombros. E aqui, sabe o que me impressiona, irmãos? A capacidade que as pessoas têm. Muitas pessoas têm grande capacidade, irmãos, para fazer as coisas no início ou no final. Já viu aquela história? Depois que o gigante tomba, todo mundo quer vir cortar a cabeça. Não é assim um ditado que a gente fala? Depois que eu resolvi, todo mundo aparece para fazer. Né? Ou no início aparece a multidão e de repente deixa você no meio sozinho, sozinha. Mas é no meio, irmãos, que muitas vezes as pessoas aparecem com mediocridade. Gente que não consegue terminar com a mesma intensidade que começou. Deixa eu te dizer uma coisa no nome do Senhor Jesus. No meio de crises, no meio da dor, no meio do problema, eu quero te dizer uma coisa hoje: crie memórias no meio da circunstância. Crie memórias espirituais, irmãos, que serão lembradas para sempre. Deus vai dizer a Josué: olha, no meio das águas, crie esse altar. E esse altar vai estar lá, e ele está lá até os dias de hoje. Pastor, você já foi em Israel? Não. Pastor, como é que o senhor sabe que esse altar está lá dentro do rio até os dias de hoje? Porque eu prefiro continuar acreditando naquilo que diz a palavra de Deus. Eu prefiro continuar acreditando naquilo que diz a palavra de Deus. E queridos, olha, a forma que Deus responde para mim e para você no meio da crise vai depender da nossa ação, da nossa reação. Vai depender como você se entrega a Ele. Vai depender como você cria um altar diante dEle. Vai depender como você se devota a Ele. Vai depender como você se coloca diante dEle. Jackson, mas eu não quero orar. Mas você precisa orar. Jackson, como que eu vou fazer isso? Eu estou no meio, não tenho forças mais. Queridos, você precisa hoje levantar um altar diante de Deus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Deus diz a Josué: constrói um altar. Pegue pedras do lugar da onde vocês chegarão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Crie esperanças. Crie expectativas de fé. Crie esperança, expectativa que você vai chegar e vai concluir. E creia, queridos, você vai apanhar coisas da onde você vai chegar hoje. No nome do Senhor Jesus, no meio de circunstâncias difíceis, crie um altar diante de Deus. Está difícil? Construa um altar. Está difícil? Não está conseguindo orar mais? Eu quero te dizer, construi um altar.
E escute uma coisa, queridos, que eu quero te dizer hoje. Quando você constrói um altar em meio à crise, quando você levanta uma vida de oração em meio à dificuldade, em meio ao problema, mesmo não querendo, Deus, Ele não anula as minhas e as suas atitudes de fé diante dele. E aí, queridos, quando terminar, olha a fé dos sacerdotes e dos levitas, permanecer parado até que todos passem. E aí, eu não vou falar nem dos idosos aqui não, eu vou falar daquele que chega, olha o Jordão assim, e fala assim, será que eu passo? Será que eu vou? Eu não vou entrar nesse negócio não. Essas águas vão vir contra a minha vida. Eu não vou entrar nesse negócio não. Aí tem gente que começa e, não, vou ficar aqui mesmo. E a Bíblia diz que eles tiveram que esperar com que todos viessem passar. E aí, queridos, quando eu e você construímos o altar, no meio da crise diante de Deus, as águas vêm, tomam o seu lugar novamente, e o altar permanece inabalável. Aquilo que você construiu no meio, em dia de luta, em dia de crise, em dia de dor, Deus não vai menosprezar isso. Isso não será derrubado diante de Deus, no nome do Senhor Jesus. E aí eu quero te dizer uma coisa, queridos, que é profético. A sua linhagem, a sua descendência irá ver e contemplar o que você levantou em dias de crise, em dias difíceis em sua vida. No nome do Senhor Jesus. E eu creio, queridos, que o seu altar, o meu altar de oração hoje, está sendo levantado aqui neste lugar. No nome de Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para que possamos orar. Você está disposto hoje? Você está disposta hoje a levantar um altar, vendo as paredes paradas? Em qualquer momento pode descer as águas, mas o seu altar vai permanecer inabalável. O seu altar vai permanecer diante de Deus. Está disposto hoje a montar um altar diante do Senhor? Queridos, olha, se você construir hoje, no meio da crise, um altar, Deus será contigo. E talvez a pergunta de muitos hoje seria o seguinte: tá bom, Jacques, mas eu construí o altar no meio da crise, no meio do Jordão, e aí? E aí, queridos, descansa. Deus é fiel. Lá na frente, a Bíblia diz, Deus diz a Josué, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, gerações futuras, pegarão essas pedras e dirão o que é isto. E então, os escribas, aqueles que escreveram o que aconteceu, vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os tirou da terra do Egito, os fez passar pés enxutos pelo Mar Vermelho, e os fez também passar pelas águas do rio Jordão. E essas pedras que foram tiradas para representar a cada tribo, serviu de memorial dos feitos de Deus até os dias de hoje sobre vocês. Eles irão pegar essas pedras, irmãos, eles irão pegar o altar que eu e você construímos e ver as coisas extraordinárias que Deus fez em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Talvez você possa dizer, mas Jacques, eu não tenho ninguém em gerações antepassadas, meus pais, meus avós, meus tataravós, pessoas que foram do Senhor antes de mim, gerações passadas, eu sou o primeiro. Glória a Deus se você é o primeiro. Se você tem outros, glória a Deus, mas se você é o primeiro, creia. Os teus filhos se orgulharão de você e da sua fé, por tudo aquilo que você está construindo hoje, em um altar diante de Deus. Momentos difíceis em sua vida, momentos que você talvez pensou em desistir, que você criou um altar, e Deus trouxe um escape, e Deus trouxe uma solução, e Deus trouxe uma resposta. Tua família verá isto no nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Qual é o altar que você é capaz de construir hoje?
Quais são as memórias que você é capaz de construir diante de Deus hoje, queridos? Deus não vai deixar você morrer no meio do deserto, no meio do caminho, não! Deus está no meio, queridos, para te dar vitória, no nome do Senhor Jesus. E enquanto eu oro aqui, comece a construir um altar diante de Deus aí de oração. Comece a falar com Ele. Não importa se você está sem força, não importa se você não está conseguindo orar, não importa se você não quer orar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a construir um altar diante de Deus nessa noite. Comece a falar com Ele, comece a falar com Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus que te trouxe aqui, o Deus que se manifestou no início da sua vida, o Deus que se manifestou hoje no meio da sua crise, no meio da noite escura, no meio da dificuldade, para te trazer vitória. É o Deus que vai te levar ao final, é o Deus que vai te concluir, é o Deus que vai trazer grandes vitórias em sua vida. Abra sua boca e comece agora a construir esse altar diante de Deus. Toda igreja, comece a orar, 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 comece a falar com Deus. Construa esse altar diante dele. Senhor Deus, estamos aqui levantando a nossa voz diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que conhece nossa vida, que conhece nossa história. Estamos levantando um altar diante de Ti, sobre o nosso coração. Esquadrinha a nossa vida hoje, Pai Deus, e que o Senhor possa nos ver aqui hoje, no meio da crise, no meio da dor, no meio da circunstância. Deus, que o Senhor seja agora força para esse teu filho, para essa tua filha. Que o Senhor venha trazer vitória, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Estamos construindo, ó Pai, um altar diante de Ti, um altar de oração,